E Bolsonaro teve outra decisão acertada, que é o programa Mais Médicos, que começou em 2013. A Dilma começou com isso, né? O PT, logicamente, para ir financiar Cuba. Cuba essa que, só você pesquisar um pouco, pesquisa aí como era Cuba antes da Revolução. A Cuba antes da Revolução era uma ilha onde o pessoal dos Estados Unidos ia para tirar férias. Era um lugar belo, evoluído, mas claro, as revoluções chegam para acabar com tudo e hoje vemos o lixo que lá é, que se sustenta a partir do comunismo mundial, onde países como o Brasil, por exemplo, financiam aí a sua ditadura, né? Um povo que tenta fugir de lá de qualquer forma, e os médicos são tratados como escravos, porque eles vêm para cá. Grande parte do salário deles, né, na verdade, mais de 70% vai para Cuba. Foram 6 bilhões, né, indo para Cuba com esse programa Mais Médicos desde 2013. E a gente sabe que isso é uma tremenda covardia com o povo cubano, que muitas dessas pessoas que vêm, alguns nem são médicos tão preparados, porque é só você pegar o exemplo dos carros de Cuba. Já viu os carros lá? Depois do que Obama fez aí, certa coisa, eles mudaram alguns carros. Mas veja os carros de lá, os carros dos anos 50, porque eles não têm estrutura alguma. Eu já mostrei aqui açougues lá, carne a céu aberto lá, eles podem comprar só 1 quilo de carne por mês, dependendo da região. É péssimo lá, tudo é ridículo. Mostrei até fotos aqui sobre como os hospitais, né, lá em Cuba, que falam que é uma maravilha, mas você acha que comunista vai falar mal dos seus hospitais? Lá é tudo um paraíso, né, porque quando os artistas vão para lá, né, Katy Perry, eles vão só para o melhor lugar, né, de Cuba, mas o resto, eles não veem como lá é um lixo. E os médicos daqui, eles são obrigados a trabalhar por salários patéticos, ficar longe das suas famílias, tá? Eu vou deixar aí alguns relatos de médicas cubanas. Eu me senti engañada com o programa de Mais Médicos, porque em Cuba falaram para nós que nós teníamos um contrato de trabalho por $1.000, $400 aqui al cambio e $600 lá em uma conta. Mas quando eu vim para cá, que comecei a ver por internet, comecei a falar com os médicos de Colombia, Venezuela, que ellos ficaban aquí trabajando en el programa mismo ellos falaron que eran 10.000 reais. Y yo fui investigando y sé que 10.000 dan también por cada nós para nuestro país. Y yo fiquei, un engaño, una vergonha para nós. Por eso yo decidí fugar. Afirmou que o salário vindo do programa Mais Médicos do Brasil irá direto para Cuba e que veio tão somente para ajudar o povo brasileiro. O meu salário está em Cuba. Meu salário está em Cuba, total, íntegro. Mas o que mais chamou a atenção neste desembarque foi a interrupção abrupta da coletiva de imprensa por um assessor do Ministério da Saúde, quando uma jornalista brasileira perguntava à médica sobre o conhecimento dela sobre a realidade do Tocantins. Imagina você ficar 2 anos longe do seu filho, 3 anos, não ver os seus filhos crescerem porque você tem que sustentar uma ditadura lá. É claro que a pessoa aceita, porque lá estaria muito pior, estaria passando fome, estariam os seus filhos sofrendo com alguma doença, não tem dinheiro para sustentá-los. Imagina vir para o Brasil, ficar aqui trabalhando longe de toda a sua família, do seu marido, dos seus filhos, e sofrendo, né? Recebendo bem menos do que você merecia. Casada, tenho uma filha de 2 anos, muita saudade, mas tem trabalho, para ajudar a outra pessoa. E daí tu fala como? Eu ligo por telefone e por e-mail. E-mail. E quem que cuida dela daí nesse tempo? Meu esposo, seu pai, minha mãe e minha sogra. Já Bolsonaro quis fazer um acordo, chegou para Cuba e falou, olha, deixa a família desses médicos virem para cá, a gente faz aqui uns testes com os médicos, a gente dá a cidadania a eles trabalham aqui, mas Cuba não aceitou, lógico que não aceitou, né? Porque eles estão um pouco se ferrando pro povo dele. Eles querem saber dos milhões, dos bilhões que estão injetados na economia deles para eles sobreviverem com aquele lixo, né, de ilha. A mídia aqui do Brasil, você vê a Globo, né, com a bandeira enorme de Cuba atrás, mostrando assim, foram entrevistar uma cubana. Você sabe quantos segundos durou a entrevista? 1 ou 2 segundos. Só usaram o microfone e falou, a gente fica meio triste. E não deixou falar mais nada. Talvez ela tenha até dito, a gente fica meio triste, porém, estou feliz de ver minha família novamente. Né? Pode ser que seja por isso que ela não está
totalmente triste. Ela fala que está um pouco triste, mas a Globo não quer saber. Eles querem, todos os jornalistas brasileiros que têm aí o pezinho em Cuba, né, sempre receberam, né, um dinheiro de Cuba para ajudar a toda essa fantasia cubana, né, que na verdade é um pesadelo. Todos eles têm a sua parcela de culpa de trazer médicos para cá que às vezes nem são preparados, como eu falei. O Bolsonaro quer que façam um teste, provas para ver se eles realmente têm capacidade de serem médicos aqui no Brasil, por causa da medicina defasada de Cuba. Mas os jornalistas daqui acham que está tudo bem, né? Ficar longe da família, trabalhando com um salário que não corresponde ao que eles fazem. Isso é uma verdadeira escravidão. Mas o que acontece é que a desculpa que eles dão é que os médicos daqui não querem ir para o interior e por isso eles têm que importar médicos. Você acha que realmente é isso? Né? Todos os países em volta aqui da América do Sul estão recebendo dinheiro do Brasil por causa desses mais médicos. Você acha mesmo que esse nível de desemprego que estamos, um médico convidado ou arranja um emprego no interior para ganhar seus 10 mil reais ou mais, né? Você acha que ele não vai, ele prefere passar fome? Você acha que eu, na minha área, eu vejo colegas meus que arranjam um salário um pouco maior para viver no interior, eles vão. É muito melhor você ter uma maior tranquilidade de vida do que ficar aí passando fome. Lógico que tem médico sim no Brasil, tá? É só fazer uma mudança básica. O que está acontecendo é completamente ridículo, né? É só ver a história de Cuba, é só ver como está o povo lá, como eles são tratados, toda a estrutura desses mais médicos, não médicos só de Cuba, mas de outros países também que fazem parte de tirar dinheiro do BNDES para sustentá-los, né? O que eu digo é, nenhum portal da mídia aí fala que o Bolsonaro está certo, então está sempre errado. No YouTube, então, a gente falou essa semana aí de youtubers teen, né, que ficam reclamando que Bolsonaro indicou canais aí como Nando Moura e Olavo de Carvalho, só que ninguém fala dessa situação aí de escravidão que essas pessoas sofrem, né? Mas ninguém fala, isso aí ninguém tem coragem de falar. Mas nós falamos aqui. E o povo tem acordado, sabe o que é comunismo agora e sabe o que é Cuba, é só pesquisar. Eu vou deixar algumas imagens, vou deixar aí, como falei, alguns vídeos, alguns relatos de médicas cubanas, para você ver que essa é a realidade. E o Bolsonaro nunca esteve tão certo em pegar esses mais médicos e dar a possibilidade, né, dessas pessoas terem a sua liberdade, receber o salário que elas merecem, ficar aqui no Brasil, e quem tem saudade da sua família, que possa voltar. O que acontece é que isso é um esquema dos comunistas, dos socialistas, da esquerda, de dominar. Aí eles fazem o maior drama. Ah, mas vai faltar médicos agora. Nós nunca devíamos ter aceitado esse tipo de amarras, de correntes, de pegar e colocar um monte de médicos não brasileiros, às vezes que não têm nem capacidade, de uma forma de escravidão, fazer parte do processo aqui do Brasil, né, de atender essas cidades. A gente tinha que fazer um processo que brasileiros, médicos brasileiros, tivessem aí como trabalhar no interior e dar a possibilidade ou impulsionar os médicos aí para o interior, caso esse fosse realmente o problema, que eu duvido muito. Então, Bolsonaro está corretíssimo, isso já deveria ter acontecido há muito tempo e a mamata terminou. Tá? Essa escravidão, e agora essas pessoas podem ter aí suas vidas de volta, ter respeito. Eu espero que os que decidam voltar por causa das suas famílias não sofram nada, mas esse é o problema do comunista, né? Esse é o problema de uma ditadura. Pode ser que eles voltem e seja até pior, vai saber o que será feito com eles. É por isso que eu digo, você tem que tomar cuidado com o seu país. Isso aqui não é brincadeira. Tá? Se o comunista tomar conta de um país como o nosso, você não vai ter nada, você não tem nada. Só a elite vai ter, e é o que acontece em Cuba. E por isso nós brigamos aqui e bradamos tanto para que não aconteça isso no Brasil. E ainda bem que Bolsonaro agora está no poder e vai reverter tudo isso.